Salve Maria, eu sou Gregório Ventura, missionário da Rosa Mística, esposo de Eliane Ventura. E nós já queremos iniciar hoje com uma pequena oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, te pedimos, fica conosco. Sim, fica conosco nesse momento que iremos partilhar a nossa experiência com Rosa Mística. Fica conosco para que possamos exalar todo o encontro que Nossa Senhora nos permitiu com ela. E que possa tocar cada coração, que cada coração possa se sentir tocado pela presença de Deus durante essa partilha, durante este momento no nosso canal do YouTube. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que coisa boa já iniciar com oração, né? A gente fica alegre, em paz, já pedimos o Espírito Santo para estar conosco. E esse é um convite para nós, para a nossa vida, né? Sim. Que já de início, quando a gente levanta ali, o convite é que a gente possa convidar também o Espírito Santo a estar conosco. Então, por isso a gente começou dessa maneira, né? Já fazendo o convite ao Espírito Santo para ficar conosco, mesmo porque o tema que a gente vai falar hoje é um tema muito bacana, muito interessante, né? Que legal. É muito precioso, né? Jesus é precioso, é um tesouro, né? É um tesouro que nós vamos abrir para vocês aqui hoje. E eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, né? Convidar os seus amigos, os Perfumes de Rosa Mística, é um canal novo. Então divulgue para os seus amigos, para as suas amigas, para o pessoal da sua igreja, de fora, né? Mesmo pessoas que não participam da igreja, devotos de Rosa Mística. E também no Instagram, né? Os Perfumes de Rosa Mística. Então procure lá com Gregório Ventura e Eliane Ventura que a gente vai estar junto. Bom, eu quero começar aqui hoje contando a minha experiência com Nossa Senhora. Eu fui seminarista, né, ali pelos meus 19, 20 anos, fui seminarista jesuíta e vivi uma experiência muito forte de fé aos meus 15 anos, participando de grupo de jovens e muito ativo, né, da pastoral do batismo, participei de pastoral carcerária, muito ativo na igreja e cheguei ao seminário e, lógico, descobri, né, lá, depois de 2 anos, que não era a minha vocação. Saí, vim para cá, para o mundo, digamos assim, né, para trabalhar, para estudar. Só que eu deixei a minha fé se esfriar muito, né? Eu fui me afastando cada vez mais dessa experiência de fé, né, dessa experiência mais próxima de Deus. Nunca abandonei a fé, mas eu deixei de participar da igreja e, lógico, ia às missas eventualmente, mas sempre que eu ia, sempre que eu pensava em Deus, aquilo me dava aquele temor no coração. Então eu sempre fui uma pessoa que tive temor no coração a Deus, mas estava afastado, né, dessa verdadeira experiência com Deus. E foi assim durante muito tempo. Me casei, né, no ano de 2002, e vivi, né, durante um tempo com a minha esposa, tive um filho maravilhoso chamado João Pedro, né, mas nos separamos, né. Em 2011 eu separei, percebi que tinha alguma coisa que não era, né, do projeto ali de Deus naquele momento, e fiquei um pouco perdido sem saber o que fazer. Foi quando eu fui procurar fé e um amigo me disse assim: tem um grupo de oração Rosa Mística lá na igreja Rosa Mística em Montes Claros, vai lá visitar. E eu comecei a visitar o grupo de oração Rosa Mística, fui na Canção Nova, e na Canção Nova eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? E quando eu vim, eu trabalho com planejamento, e disse assim: olha, eu cheguei, né, no dia 31 de dezembro e já escrevi minhas metas do ano. E pela primeira vez eu escrevi metas espirituais e coloquei que eu queria rezar o texto durante 3 meses, né?
queria rezar o texto da misericórdia, queria rezar o texto durante 3 meses, ia voltar a participar da missa, eu já estava morando sozinho, e escrevi aquilo ali, né? E comecei a visitar o grupo de oração Rosa Mística, e aí eu fui conhecendo Nossa Senhora Rosa Mística, e principalmente na reza do terço. Eu rezava o terço na minha casa, sozinho à noite, e comecei a ter uma experiência muito profunda com Nossa Senhora. Primeiro que eu rezava o terço muito devagar, degustando cada palavra, meditado, interiorizando. No meio eu refletia, ajoelhava, já orava em línguas, estava aprendendo a orar em línguas pela experiência da Canção Nova e do grupo de oração Rosa Mística. E houve experiências muito fortes. Eu disse que parecia que eu dialogava com Nossa Senhora, porque às vezes, né, parecia que, né, eu chorava, eu ria. Teve uma vez que eu fui cantar, né, e eu não sou muito bom de canto, né, você sabe disso, né, e parecia que Nossa Senhora cantava comigo e ria ali comigo, né, daquele esforço, mas era tão bom, eram os meus melhores momentos, né? E ali eu vivi essa experiência. E no grupo de oração eu fui vivendo a experiência da rosa. Eu ia para o grupo e lá tinha a dinâmica da rosa, que se levava uma rosa para casa. Quase todo grupo eu ganhava rosa, né? As pessoas rezavam em mim, falavam que Nossa Senhora estava me conduzindo para muitas coisas. E aí eu fui numa vontade grande de aprofundar nessa experiência de Nossa Senhora, né? Então aquilo que era dor, uma separação, eu encontrei no colo de Nossa Senhora, aquela mãe que me acolheu, consolo, né? aquele consolo naquele momento, para entender o que estava acontecendo comigo, né? Quantas pessoas também já não viveram essa dor da separação, deixando claro que o matrimônio ele é feito sim para sempre, né? Deus, quando fala do matrimônio, ele abençoa o matrimônio, e o matrimônio sim é para ser para sempre, né? A questão da separação, ela acontece sim, né? E aí, nessa experiência toda, eu tinha uma comunidade de vida, a comunidade Esdras, né? E uma comunidade católica, né? De aliança e de vida. E eu senti muito o chamado para ir para essa comunidade. E a fundadora também sentiu o chamado, que é Lena, né? Então, aí eu fui, vivenciei, morei lá 3 anos e meio. E a minha fé só foi crescendo, o meu amor por Nossa Senhora só foi crescendo. Eu lia sobre Monte Chiari, sobre Nossa Senhora Rosa Mística, eu conheci tudo sobre ela. E ela me inspirou um livro, né, que foi esse livro, né, Rosa Mística, o Jardim Celestial Perfeito. Né, e com menos de um ano e meio, vivendo essa experiência, eu comecei a escrever esse livro. E interessante que na Canção Nova, eu fui já vivendo ali, né, indo muito na Canção Nova, eu fui dar um curso de liderança lá na Canção Nova, e eu falei, olha, eu queria uma conversa com o Padre Roger, né? E tive essa conversa com o Padre Roger, ele rezou em mim, ele falou que Nossa Senhora estava abrindo a Arca da Aliança e que tinha muita revelação ali, né? Foi o que ele me falou na oração comigo. E a revelação, de fato, foi o livro, que foi esse carisma dela como o Jardim de Deus, o carisma de Rosa Mística, a espiritualidade, do jeito que ela estava me contando, que eu estava interpretando. E nasceu esse livro em 2013, e eu fui vivendo, né, essa experiência mariana com Nossa Senhora muito forte, né, através do grupo de oração. E aí eu comecei a apresentar um programa junto com Cláudia Pratos na rádio, A Hora da Graça com Rosa Mística, né? Era um programa semanal. E tudo isso, de tudo aquilo que eu estava exalando, eu buscava entregar aquilo que Nossa Senhora estava me apresentando. As pessoas rezavam em mim e falavam, Nossa Senhora tá te curando de algo da infância, porque você vai levar muitas pessoas para ela. Nossa Senhora está tendo um chamado para você. E aquilo foi se confirmando, né, no meu dia a dia, na experiência da fé. Mas aí tinha uma questão, eu vivia na comunidade Esdras, eu entrei com a minha nulidade, né, do casamento, entendi, né, nas conversas com outras pessoas, na minha própria oração, no meu entendimento, que havia uma questão da nulidade, né, e muitos casais eles nem sabem disso. Eu entrei com o meu processo de nulidade e eu tinha uma dúvida enquanto que eu estava no processo de nulidade. Poxa vida, será que o meu chamado é para o sacerdócio? E lá atrás eu tinha sido seminarista e, né, não estava certo da minha saída. E eu vivi esses 3 anos e meio rezando, tentando entender, né, me discernindo, meditando sobre qual seria a minha vocação. E existia também a própria questão da vocação matrimonial, porque uma vez liberada a nulidade, eu poderia voltar a casar de novo, né? Ou ser sacerdote ou casar de novo, né? E algumas pessoas de muita oração forte rezavam em mim e falavam, olha, você vai encontrar alguém, né? Não é o sacerdócio, né? Vai encontrar alguém.
E ok, eu ficava ali esperando, rezando, né? E a menina em idade próxima de sair, né? Bom, eu vou dar uma parada na minha história, que eu vou deixar ela continuar a história dela. Porque enquanto Nossa Senhora reservou ele na comunidade Esdras, ela cuidava também da minha história, né? Eu falo, a mãe, ela tem um carinho todo especial conosco, como ela cuida dos detalhes, né? Sabe aquela mãe que, assim, cuida dos detalhes pro filho? É assim que Nossa Senhora faz, né? Então, vamos contar então como é que foi um pouquinho da minha história, que momento que a minha história se cruza com a história de Gregório Ventura, né, meu digníssimo esposo? Então, eu sempre fui assim, muito participante, muito atuante na igreja, desde sempre. Né? Quem me conheceu lá no bairro, lá na Vila Oliveira, sempre relata de que desde muito pequenininha eu estava ali participando da catequese, lendo como leitora, participando de um grupo, jovens, né, de adolescentes inicialmente, depois do grupo de jovens. Então eu estava sempre ali, juntinho de Deus, vamos dizer assim, de Nossa Senhora. E eu tinha realmente, eu vou te falar que eu não tinha, talvez tanta intimidade assim com Deus, sabe, a minha relação ainda não era tão íntima com Deus, mas com Nossa Senhora era muito íntima. Tinha algo ali no vínculo com Nossa Senhora que me chamava muita atenção. Tudo que eu andava, às vezes, na rua, encontrava medalhas, especialmente na Senhora das Graças, ali no primeiro momento. Então, eu recebia muitas medalhas dela, pessoas que nem me conheciam, me encontravam e falavam, olha, senti vontade de entregar essa medalha. Então, assim, sente que tem um sinal ali, né? Sim. É como se ela falasse assim, filha, tô aqui, né? Eu tô te vendo, eu tô te acompanhando. Então, eu percebia muito isso, a presença dela em muitos aspectos da minha vida. Então, assim, foi isso ao longo da minha infância, da minha juventude. E aí, eu também me casei, né? Eu fiquei 10 anos casada. Desse casamento, eu tive a minha filha, Sara Mariana, né? Minha bênção de Deus. Também, assim como a experiência de Gregório, eu fui percebendo ao longo desses 10 anos, né, dentro de tantas intercorrências que nós vivemos no casamento, muitas coisas boas, muitas coisas complicadas, mas também foi ficando em mim uma sensação de que, será que é isso mesmo que Deus quer? Mas é mais do que isso. E é tão interessante quando você fala de que realmente o casamento é abençoado, o casamento é da vontade de Deus, é do coração de Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E eu falo isso porque, quando eu me casei, embora muitas pessoas se colocaram contra, olha, não acho que tenha nada a ver, esse casamento não tem nada a ver, mas eu me insisti no casamento, quis realmente, né, me casar, e casei muito convicta nesse sentido. Ao longo do casamento, quando vieram realmente as dificuldades, não só dificuldades, quando a gente começou a perceber que tinha algo ali que eu comecei a identificar que não era bem da vontade de Deus, né? Mas eu não queria abrir mão do casamento. E é tão interessante, e toda vez que eu rezava, e eu muitas vezes, muitas noites ali, eu rezava, ajoelhava no chão e clamava, pedia muita intercessão de Nossa Senhora, que me desse um direcionamento. Eu rezava muito, que convertesse os nossos corações, que mudasse o meu coração e do meu esposo, que a gente fosse um casal de Deus. E sempre a palavra que me vinha era coragem, filha. Quando eu abri ali, Baruque, coragem, eu estou contigo. Para mim ficou muito claro. Muito claro, depois ficou mais claro quando né, eu entendi que realmente era de separação. O que ficou claro para mim? Que por mais que Deus não tivesse constituído aquele casamento, no sentido de que não foi Deus quem quis, eu quis, Deus abençoou. Isso acontece muitas vezes. Eu quis, foi uma escolha minha, eu quis, né? Eu entendi que aquilo ali eu deveria fazer, eu deveria casar. Então, foi uma escolha que eu fiz. Depois eu fui percebendo, não foi que Deus quis, não nasceu, não foi uma escolha do coração de Deus, mas eu quis. Mas Deus abençoa nossas escolhas todas. E quando o casal ele se dispõe a isso, Deus também abençoa aquele casamento, por mais que não fosse ali inicialmente vindo do coração de Deus. E foi isso que Deus fez ao longo desses 10 anos. Deus acreditava muito nesse relacionamento, assim como eu também acreditava. Então Deus também, eu falo que Deus investiu, né, no relacionamento, mas infelizmente não deu certo. Eu entrei com a nulidade. Um padre muito querido do meu coração, que é totalmente contra a separação, quando eu fui me confessar com ele, falou assim, filha, eu não sou a favor da separação, mas no seu caso, separa. No seu caso, você vai separar, você vai esperar uns 4 meses, você vai rezando nesse período, e você vai procurar o tribunal eclesiástico, vai procurar a sua igreja, e você vai entrar com pedido de nulidade, porque para mim é claro que há indícios, há indícios aqui de que há uma nulidade realmente matrimonial, né, evidente aí no seu relacionamento.
E foi o que eu fiz. Então, eu saí daquele matrimônio, eu procurei a igreja, eu entrei com o meu processo de nulidade matrimonial e eu, né, depois que eu entrei com esse processo, ele estava realmente tramitando, eu sentia no meu coração que eu, diferente de você que tinha dúvida em relação à vocação, para mim estava muito claro para mim, eu tinha certeza de que a minha vida, de que a minha vocação, a minha missão era familiar, era estar em família, era muito claro isso para mim. E meu coração doía, sofria, porque eu queria realizar. E quando a gente não realiza o que a gente nasceu para ser, há uma dor. Há uma dor. Quando a gente não realiza a nossa vocação, Exato. Aquilo que desde lá o nosso nascimento, Deus colocou no dia do nosso nascimento, angústia, né? Gera uma angústia, porque você não está na sua vocação. E eu tinha essa angústia muito profunda. Às vezes eu trabalhava, ficava o dia naquela atividade, eu chegava em casa, aquilo me doía. Quando eu parava, eu não estou, é como se eu não estivesse completa. Então existia uma dor muito grande. E uma amiga minha, um colega minha de trabalho na época, me deu um livrinho, ela, né, me deu por acaso ali um livrinho, Glorioso Encontro. Um livrinho fininho, maravilhoso de se ler, e falava de experiência de um casal. Ele já vinha rezando, pedindo a Deus a esposa do coração de Deus para ele. E aí ele conhece um casalzinho já bem maduro, e esse casal vai orientando, vai caminhando com ele nesse processo, e ensinando para ele como pedir a esposa do coração de Deus para a vida dele. É muito lindo o livro. É um livro que se reza, o livro de Tobias da Bíblia, então é um livro realmente que eu falo que é um livro mais oracional do que mesmo de leitura, né, propriamente dita. Então eu comecei a ler esse livro, né, comecei a rezar, comecei a meditar esse livro, e à medida que eu ia rezando, eu fui aprendendo a como pedir esse esposo do coração de Deus. Porque eu vou te falar que eu pedi, assim, eu ia em vários lugares procurando esse marido, né? Eu ia nos forrós, em todos os lugares que eu ia, eu falava assim, onde é que será que está esse homem do coração de Deus para mim? Eu chegava nos lugares e falava, gente, será que está aqui? Sabe? Porque a vontade era tão grande de encontrar, né, de constituir família, que eu realmente tinha uma ansiedade, uma sede muito grande no meu coração. Então eu ia para vários lugares procurando essa pessoa do coração de Deus para a minha vida. E aí eu começo a ler esse livro. Mas antes de ler, um amigo meu, Gunga, do grupo de oração Rosa Mística, Gunga tinha me convidado várias vezes para ir para o grupo de oração Rosa Mística, várias vezes. E eu não conhecia, mas eu tinha um preconceito em relação ao grupo. Eu achava que era uma comunidade que não tinha nada a ver comigo, eu achava que, sabe, nunca me senti tocada aí. E enquanto isso eu meditava o livro. Olha os caminhos, olha como é que Nossa Senhora faz. Não é como é que ela vai tocando uma pessoa e outra pra gente, porque às vezes a gente é meio tapado. Eu sou meio tapada nesse sentido, eu não consigo enxergar muito claro, às vezes, as indicações espirituais. Então, Nossa Senhora foi usando pessoas ali pra, né, se aproximar. Então, Gunga me chamou um dia para participar do grupo de oração. E nesse dia ia ter uma palestra, uma pregação sobre afetividade e sexualidade, um tema que eu achei interessante, e eu fui. E ali eu comecei a participar do grupo de oração. Eu já estava fazendo a experiência ali da meditação do livro. E quando eu terminei a leitura daquele livro, ali ensinava como você rezar e escrever as características do homem do coração de Deus para a sua vida. Gente, eu acho que eu escrevi assim umas 10 vezes e reescrevi. Porque primeiro eu escrevi de acordo com a minha vontade, né? Tem que ser assim, assado, tem isso, aquilo. Aí eu fui rezando. O Espírito Santo foi me revelando, não é isso. E eu fui reescrevendo, né? No final, eu terminei de escrever assim, em lágrimas de alegria. Porque eu tinha... Sabe quando o Espírito Santo toca? Você sabe que ali é o Espírito Santo quem te ajudou a escrever? Foi isso que eu fiz. Então, quando eu terminei ali, acho que a 7ª vez, sei lá, a 10ª vez que eu escrevi, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, gente, é isso. Tem que ser desse jeito, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que amar Nossa Senhora. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas, até acima de mim mesmo. Tem que amar a minha filha, porque eu tinha uma filha, né? E meu esposo teria que amar a minha filha igualmente. Então eu fui colocando as características. E o meu amigo me chama para esse encontro lá no... Antes disso. Quando eu terminei de escrever, gente, eu tinha plena convicção, uma convicção assim 100%, de que naquele momento Deus tinha selecionado, escolhido o José da minha vida, já tinha sido escolhido naquele momento. Então eu terminei meu momento de oração assim, lágrimas. Eu até parei de ir no forró, parei de procurar nos forrós, porque eu tinha certeza que tinha escolhido. Eu só não sabia onde é que estava, mas que tinha sido escolhido, eu tinha. E é tão interessante que é como se eu tivesse uma locução com Nossa Senhora em um dado momento. E
E ela me falava assim, está na Rosa Mística, está no grupo de oração Rosa Mística. Eu falei assim, não, Rosa Mística deve ser coisa de minha cabeça, não deve ter nada a ver com isso, porque eu não conheço direito Rosa Mística, não tem nada a ver comigo. Então eu ainda relutando, o que eu fiz? Fui procurar em todos os grupos de oração da cidade inteira. Eu não fui na Rosa Mística. Eu fui no Menino Jesus de Praga, eu fui no Centro, eu fui no Santíssima Trindade, fui em todos os grupos de oração. Quem conhece Montes Claros sabe dos vários que nós temos aqui. Eu fui em todos os grupos de oração. Eu chegava, eu sentava e falava assim, quem será que é? Quem será? Onde está? Será? O José da minha vida. Logicamente não encontrava, né? Porque Nossa Senhora já tinha dito ali. Meu amigo me convida para esse encontro, eu fui. Achei interessante, achei o grupo bacana, me surpreendeu. Meu preconceito caiu por terra naquele momento, porque o grupo era muito bom. E eu senti vontade de permanecer no grupo. Da mesma maneira, eu cheguei, logicamente, perguntando onde é que está meu José, né? Perguntando interiormente, né? Onde está meu José? Mas eu permaneci. Independente de achar ou não, eu permaneci ali na Rosa Mística, diferente dos outros grupos. E aí, né? A pessoa que estava sendo selecionada, que estava sendo escondida ali na comunidade Esdras, me aparece ali na frente fazendo uma pregação, o Gregório Ventura. Aparece pregando e tal. Eu falei, gente, que homem inteligente, nem interessante, mas não tinha entendido ainda que era ele, não sabia que era. Mas eu achei muito inteligente, achei interessante. E ele, né, como todo homem gentil, né, cavalheiro, ele tinha sido convidado por uma amiga minha a rezar na casa dela. Naquele momento ele não sentiu, né, quando ela pediu, ele não sentiu que era o momento ainda, não achou que era o momento, não foi. E eu não sei porquê. Não sei por qual motivo, né, Gregório Ventura? Naquele dia em que eu estava ali no grupo de oração, ele volta para minha amiga e fala assim, olha, você lembra daquela oração que você me pediu para rezar na sua casa? Você ainda tem interesse que eu reze com você? Podia chamar a sua amiga para ir com você? Não sei qual é o interesse dele, não entendi o interesse dele, bom, mas enfim... Ninguém sabia, né? Nem eu. Sei. Vocês veem, né? Quem realmente iniciou todo o processo. Foi Nossa Senhora, não foi você. Tudo bem. E ali a gente foi rezar, gente. E eu falei, tão interessante quando é de Deus, né? A gente começou em oração, nós nos conhecemos ali no grupo de oração Rosa Mística. Olha, Nossa Senhora Rosa Mística chamando, cuidando, formando famílias, né? Ali. Percebem? Comecem a perceber o agir de Deus. E aí nós fomos para esse momento de oração. Então, mais uma vez, em oração. Então, foi um momento fortíssimo de oração. Eu rezei por Gregório, Gregório rezou por mim. Assim, foi impressionante, me impressionou muito, assim, como que foi muito profunda aquela oração. Muita revelação, muito profundo, muita paz, um sentimento muito grande. Uma sintonia também oracional muito profunda, grande, né? E nesse instante, eu já estava um pouco me questionando, porque minha nulidade estava perto de sair, praticamente saindo. Sim. Eu precisava definir, né? Eu precisava se definir o meu caminho. Conhecer a Eliane também me chamou muita atenção. Mas teve um momento, né? A gente foi rezar junto e foi muito bacana. Mas teve um momento que chamou muito atenção. Eu tenho um amigo, nós somos junto, ela é bancária, né, e psicóloga, mas ela estava no banco. Então, esse amigo meu me chamou para ir no banco e lá eu vi, né, Eliane, e conversamos ali rapidinho, mas eu saí de lá e eu senti como se o meu coração estivesse queimando muito. Mas é um queimar, eu digo que é parecido com uma sarça ardente. Nossa Senhora sempre que quer me dizer uma coisa, se fala que fala Nossa Senhora como a Arca da Aliança, a sarça ardente, né? E o meu coração queimava. E eu saí dali, o tempo inteiro eu lembrava daquele momento como se ela estivesse me dizendo alguma coisa. E eu senti uma paz muito profunda ali na sua presença, né? Junto com você naquele momento, aquele pouco tempo que a gente ficou. Estava me dando alguma sinalização. E as pessoas sempre diziam, pessoas fortes de oração, que eu ia encontrar alguém na Rosa Mística, né? Então, mas aquilo, eu estava tranquilo, não estava procurando ninguém, não namorei nesse período, né? E aí foi quando, né, a gente foi se conhecendo lá no grupo de oração, houve, né, esse encanto inicial. E tem um detalhe, ela falou lá nas características que ela queria uma pessoa missionária, mas eu acho que ela não tinha ideia do quanto missionário ela estava pedindo, né? Não, eu falo que Nossa Senhora pegou o pé da letra, o missionário. Eu já tinha ido na África, viajava muito, pregava muito, né? Gostava de escrever livros, assim, muito ativo, né? Para levar o evangelho onde no que eu pudesse, né? Só fazer um adentro, então,
Observem a importância de nós sabermos o que devemos pedir, né? Como que realmente Deus, assim, eu falo que Ele é tão cuidadoso, tão zeloso conosco. Olha para você ver um detalhe, eu podia ter pedido, né? Podia ter falado várias características, mas essa característica para mim era muito importante. Eu sempre rezei pedindo a Deus um esposo missionário. Sempre. Desde sempre. É interessante como que Deus realmente, como Ele ouve as nossas orações, como Ele ouve a sua oração. E é importante para você rezar, né? Se você está procurando um namorado, esposo, uma esposa, né? Busque em oração, em primeiro lugar, peça a Deus, seja sincero, abra seu coração, pense nessas características de uma pessoa que você gostaria, e isso é importante, como a Eliane falou. E aí nesse período então, aí a gente começou a se conhecer, a conversar, não estávamos namorando ainda. Aí teve um fato interessante, que ela foi para uma viagem, né? E aí eu já estava realmente tocado no coração por ela, né? Nossa Senhora já tinha mostrado. E ela foi numa viagem que ela tinha feito, que ela já tinha marcado com uma prima dela, para o Nordeste, né? E foi importante isso, porque eu fiquei durante esse período, e durante 3 dias eu fiz realmente jejum, fiz oração, e pedi a Deus que me mostrasse se ela é essa pessoa, se o caminho era esse mesmo, se estava na hora de eu sair da comunidade Esdras, né? Se era isso mesmo, porque era importante para mim saber. Era um passo muito era importante, um passo uma decisão muito importante, né? Decisiva, né? E até na vocação, na história de vida, naquilo que eu estava escolhendo. E realmente foi importante esses 3 dias para mim. E eles me deram essa certeza, né? Depois de 3 dias de oração, de jejum, que era esse o caminho, né? Então, quando ela voltou, eu já tinha isso claro no coração, né? E é tão interessante isso, né? Como que as principais decisões de nossas vidas, eles têm que seguir esse percurso, tem que passar realmente pelo coração de Deus, né? Porque Ele nos conhece hoje, mas conhece aquilo que Ele tem desenhado e desejado no coração dEle para nós. Então, por que não buscar do coração dEle esse plano, a revelação desse plano para as nossas vidas? Então, como é importante, nesse momento a gente está falando de um relacionamento, mas pode ser de um emprego, de uma definição profissional, como que é importante que a gente realmente se coloque mesmo, né, em Deus, para buscar as respostas que já estão no coração de Deus. Sim. E o sinal é esse, né? O sinal é paz, quando Ele vai trazendo essa paz, essa tranquilidade, né? Não há inquietação, tudo vai se acalmando. E aí sempre Rosa Mística ali, né? Rosa Mística ali né, que nos trouxe, que nos uniu. E aí eu consegui a nulidade, eu já estava perto de consegui, e pouco tempo depois ela conseguiu a nulidade. Sim. E nós, o nosso noivado foi no dia 13 de julho de 2017, dia de Nossa Senhora Rosa Mística, nós ficamos noivos. E em maio, né, dia 12 de maio do ano seguinte, 2018, fala que esposo não lembra de datas, tá vendo? Então, a regra, né? Regra aí, e mês mariano, mês de maio, nós escolhemos o mês de Nossa Senhora, e nós nos casamos, né, no dia 12 de maio, né, sábado de 2018. De fato, aí nós estávamos ali, né, em matrimônio, né, em festa, uma alegria muito grande. E aí a gente pensou, né, principalmente a Eliane pensou, não, eu tenho uma filha, Gregório tem um filho, tá ok, não vamos ter filho, né? Foi quando Nossa Senhora de novo surpreendeu. Na verdade, eu falava assim, gente, eu já estou, né, uma pessoa madura, né, assim, já começa a ter as dificuldades aí da gestação, já é um sinal, eu já tenho um filho, ele tem um filho, então eu caso, a família está ali montada. Eu não conseguia me perceber engravidando novamente. Eu falava, gente, não entrava na minha cabeça, assim, não era algo que eu tinha realmente pensado nesse sentido. Não percebia, não cogitava, eu achava que a família estava ali montada. Sabe o que eu achava? Lembra que eu falei que eu queria um esposo missionário? Olha a minha cabeça pequena que eu pensava. Os filhos estão crescendo, eles vão crescer, e a gente vai seguir nossa vida missionária. Nós vamos viajar para a África, nós vamos pregar em vários locais, a gente vai pregar nesse Brasil todo. Vida missionária. Na minha cabeça, era esse o plano. Mas é interessante porque eu posso ter planos, a gente deve ter planos, mas o mais interessante é quando você apresenta esse plano para Deus. E foi o que a gente fez, né? Chegou um certo momento, a gente falou assim, olha, espera aqui, a gente tem que definir, né? Como é que... E aí, a gente vai ter, não vai ter filhos? Como é que vai ser? E realmente começamos a rezar nesse sentido. Nós pegamos ali, rezamos ali uns 6 meses. No mês de julho, tem a trezena de Nossa Senhora Rosa Mística. Eu e a minha menina,
Minha menina sempre rezou pedindo irmãzinha, né? Sempre rezou. Então, a gente fez a trezena nessa intenção. O pedido que eu colocava, na verdade, era assim: mãe, pede para Jesus me revelar qual é a vontade dele. É para eu ter filhos? Se for, me mostra. Desenha, porque só mostrar assim para mim não funciona. Desenha qual é a vontade de Deus e eu vou fazer. Se ele falar que é para fazer, que é para ter, eu sei que ele vai providenciar e vai dar tudo certo. Era esse meu pedido, que ele me revelasse qual era a vontade de Deus. Porque eu queria mesmo fazer a vontade de Deus. E o que acontece? Então termina a trezena, 13 de julho a gente faz a celebração. A grande festa, o dia de Nossa Senhora Rosa Mística, exato. Né? Dia 17, se eu não me engano, de julho daquele ano, a gente faz uma vigília pela Casa de Acolhimento. Isso. Então nós temos uma casa que acolhe mulheres em situação de rua e vulnerabilidade social aqui em Montes Claros. Inspirados por Nossa Senhora Rosa Mística. Inspirados, né? Por Nossa Senhora Rosa Mística, né? Detalhe. Então a gente foi fazer uma vigília pela Casa de Acolhimento. E naquela vigília a gente estava rezamos uns pelos outros, como a gente sempre faz. E uma amiga nossa, de muita oração, não sabia, né? Eu não tinha falado para ela esse pedido que eu entregava para Nossa Senhora. E ela rezando em mim, ela falou assim: olha, Deus tem uma graça muito grande para você e para Gregório, mas vocês estão bloqueando essa graça. Eu fiz cara de paisagem, eu falei assim: sério, o que será que é? Não entendi, eu fiz de conta que eu não entendi, eu não sei. Não entendi naquele primeiro momento. E aí ela voltou e falou assim: olha, vou ser muito sincera com você. Eu falei exatamente o que ele me falou. Deus quer que vocês tenham um filho. Eu falei assim: nossa senhora, precisava desenhar desse jeito, com todas as cores, né? Toda colorida, que é realmente a vontade de Deus. Então ele foi muito claro para mim. Não tinha... ou seja, aí ele abriu o coração, a mente, né? E quando você faz isso, você abre a graça. Esse é um ponto importante. E aí isso foi em julho. Quando chegou agosto para setembro, né? Aí Eliane já veio me falando que ela estava grávida. Olha para você ver como foi rápido. 15 dias depois do momento de oração, e eu fiquei sabendo, logicamente, depois da contagem, né, dos meses ali de gravidez, eu percebi que 15 dias após o momento, aquele momento que Deus me revelou que era a vontade dele, 15 dias depois eu estava grávida. Então, para a gente ter uma ideia de como é que é a graça de Deus. E feito isso, né? Graças a Deus, nasceu a nossa filhinha, Esther Maria. Nasceu 10 de maio, né? Pertinho do nosso casamento, de 2021. Será que é uma homenagem à Nossa Senhora? Pois é. Né? Até nisso, né? Assim, como que Nossa Senhora, ela é cuidadosa, né? Perfumando as nossas vidas quando a gente permite, né? Ela vai perfumando, ela vai caminhando conosco. Percebe que ela caminha conosco? Ela caminha conosco, ela caminha comigo ali naquele momento de encontro do José da minha vida. Ela caminha com o Gregório, encontrando a Maria do Coração de Deus para a vida dele. Ela caminha conosco ali quando a gente coloca... A gente vai falar um pouquinho depois para você sobre isso, sobre a casa de acolhimento, como é que foi a inspiração, mas ela caminha conosco nesse momento quando a gente coloca ali, eu quero fazer a vontade de Deus, é para a gente ter filho ou não. Ela caminha conosco. Sempre que você permite, Nossa Senhora quer caminhar com você. Essa é a grande questão, né? Nossa Senhora quer caminhar com você. Acredite nisso. E por isso que é importante a oração do terço. Toda minha conversão, meu encontro com tudo isso que Nossa Senhora abriu para mim as portas e me trouxe e me apresentou a Jesus de fato, começou com o reza do terço. A oração do terço, que é o que ela sempre pede, porque no terço é uma meditação da história da salvação. Sim. E ali é a oração mais simples que tem, é a oração simples, mas é uma oração poderosa. Completa, né? Completa, é uma oração simples, poderosa. Então a gente tem que estar aberto. E depois da oração do terço, aí vem a adoração eucarística, vem as missas, vem as orações pessoais que nós temos que fazer, a leitura orante da palavra. O certo é que no mundo tão agitado, tão corrido, nós precisamos ter tempo para o encontro com Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. Então, a nossa experiência de vida, ela traz aqui exatamente isso. Por isso, nós estamos abrindo o nosso coração para você. Sim. Porque Nossa Senhora Rosa Mística, ela veio perfumar a nossa vida. Ela veio trazer esses perfumes na nossa vida. Ela veio nos ensinar, né, a abrir-nos à graça de Deus. E utilizar de nós, dos nossos dons, para poder levar essa palavra a tantos lugares. É isso que eu ia dizer, porque na verdade, alguém pode pensar assim, mas isso é para vocês. Não. Por algum acaso somos nós que estamos aqui, mas pode ser você, pode ser sua história, pode ser porque sua família. Porque Ele tem também uma história, um projeto para a sua vida. Exato. Deus tem.
né? E através de Nossa Senhora, ela vai te ajudar a realizar isto, porque hoje, por exemplo, como Eliane falou, né, nós nos sentimos felizes, assim, o matrimônio para nós é algo sagrado, né? Sagrado, e nós vivemos isso aqui de maneira sagrada, né? O matrimônio. Então, a gente sabe da nossa vocação hoje, né? E vê como que tem que ser um matrimônio bem vivido. E mais do que isso, estamos felizes com o projeto de Deus para a nossa vida. Claro que nós, amor, não vamos contar hoje, a história da Casa de Acolhimento é outro dia. Sim. Vamos deixar com esse gostinho, porque tem muita coisa boa, né? Tem. E aí eu gostaria de fazer um convite para você que está nos acompanhando. Essa é a nossa história. Você ouviu um pouquinho do que foi a nossa história, um pouquinho de como Nossa Senhora tem caminhado conosco. Mas eu gostaria que você partilhasse também a sua história. Então, se você nos permitir compartilhar, então depois que você assistir, coloca aí seus comentários, comenta um pouquinho, partilha um pouquinho também com os outros que estão acompanhando, que irão acompanhar, né, esse nosso encontro, um pouquinho da sua história. Como foi a sua história com Nossa Senhora Rosa Mística? Eu digo para você, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Verdade. Tudo pode ser mudado quando você confia em Deus. Quando você confia e sabe que Nossa Senhora, ela é essa que foi dada para nós, assim, uma mãe. Né? Você tem uma intercessora, né? Uma intercessora. A gente não está só. A gente não está só, a gente tem uma mãe. Que cuida da gente. Só que você precisa confiar, você precisa entrar em oração, rezar, acreditar que tudo pode ser transformado pelo poder da oração. Então essa é a mensagem que nós vamos deixar para você hoje. Do mesmo jeito que Nossa Senhora escreveu, né, a nossa história, ela quer escrever a sua história. Uma vez, né, uma pessoa disse para mim, a Madre Delgardes, né, lá do convento, né, a fundadora do convento da Rosa Mística em Brasília, ela disse que eu escrevi a história de Nossa Senhora, e que Nossa Senhora estava escrevendo a minha história, né, com Eliane. Então, Deus quer escrever sua história, ou reescrever sua história, do mesmo jeito que a nossa foi escrita. E Deus é misericordioso e amoroso. Então, que a nossa mensagem fique aí, que você possa, né, se colocar, se entregar, né, após ouvir, né, essa nossa partilha, se entregar sua vida a Deus, se abandonar nas mãos de Deus e confia nele, porque Ele vai fazer grandes milagres na sua vida. Ele vai te surpreender. Permita que Nossa Senhora te surpreenda. Permita que Nossa Senhora caminhe com você. E só para finalizar, tenha certeza de que o que ela tem, de que o que Jesus tem reservado para você é infinitamente melhor do que você sonhou para você mesmo. É para o mundo que eu te apresento, Rosa Mística, num simples gesto desta minha